Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. O violão é meu companheiro nas horas da alvorada, quando meus amores estão brincando no paraíso dos sonhos. Ele sussurra delicadas frases de amor aos meus ouvidos, escritas em uma linguagem que não se vê, porém se sente. Como amante ciumento, me traz acorrentado ao seu lado com suas correntes mágicas, correntes que não são da escravidão, e sim da paixão. Entre acordes, minha alma descansa enquanto as notas retumbam harmoniosamente na surda estadia. Estas notas às vezes flutuam até as moradas dos anjos e de vez em quando se unem à oração para que possam diminuir meu cansaço. Às vezes seu canto é canto de alegria e gratidão. Gratidão por ter o privilégio de estar vivo e poder respirar o pó da terra enquanto o mundo material se degenera frente aos meus olhos. Mas, sobretudo, o violão é uma espada de dois lados, que me fere e ao mesmo tempo me cura, com a agudeza da verdade que se esconde em suas mágicas cordas. Este é o programa O Mundo do Violão. Trata-se de uma série de programas dedicada ao violão. Nesta série de programas, teremos uma breve abordagem das origens do violão, teremos programas dedicados aos mais importantes compositores de toda a história, programas também dedicados aos intérpretes de violão e também programas de entrevistas, além de programas diversos. Espero de alguma forma poder contribuir ainda mais para o desenvolvimento do violão no Brasil. Vamos então ao nosso primeiro programa, que é sobre uma breve abordagem das origens do violão. É bom lembrar que o instrumento que conhecemos como violão aqui no Brasil, ele tem o seu nome verdadeiro de guitarra. Irei tratar aqui com o nome original de guitarra e próximo ao final do programa haverá explicação sobre o porquê do nome violão. Nas antigas civilizações do Oriente Médio, em séculos antes de Cristo, os babilônios, sumérios, hebreus, egípcios, assírios, entre outros povos, já utilizavam instrumentos musicais de cordas. Eram instrumentos construídos com toras largas de madeiras, cordas de tripa e carcaça de animais. Esses instrumentos foram levados para a Europa durante a Idade Média pelos romanos, pelos gregos e pelos árabes.
Entre esses instrumentos que surgiram na Europa medieval, encontramos o instrumento conhecido como guitarra. Acabamos de ouvir Bellery, uma música de autor desconhecido, interpretado por Juan Carlos Rivera, que está tocando em uma guitarra de 5 cordas. A guitarra chegou até a Península Ibérica e lá, juntamente com outros instrumentos, evoluiu e adquiriu a forma básica que conhecemos hoje. Existem divergências na hora de sinalizar qual caminho esse instrumento percorreu até chegar à Península Ibérica. Há 2 hipóteses. A primeira hipótese sustenta que a guitarra é descendente da quitara, um instrumento habitual dos povos do Oriente Médio. Este instrumento foi importado na Europa pelos gregos e os romanos o levaram para a Península Ibérica com o nome latino de cítara. Apesar de parecer muito com uma lira, esse instrumento, segundo os defensores dessa teoria, se derivou em outros instrumentos como a cítola, a guitarra latina e ainda a vihuela. Mais tarde, o precedente mais direto seria a guitarra latina. A segunda hipótese sustenta que a guitarra é descendente do alaúde, instrumento que chegou à Península Ibérica no século VII, depois da invasão árabe na Península Ibérica. O alaúde é outro instrumento comum dos povos do Oriente Médio que alcançou seu desenvolvimento nas culturas egípcia e persa. Os seguidores desta teoria afirmam que durante a presença muçulmana na Península Ibérica surgiram outros instrumentos semelhantes ao alaúde, como a mandora ou a guitarra mourisca. Entre eles, a guitarra mourisca seria o precedente mais direto. Qualquer uma dessas hipóteses pode ser aceita como válida, afinal, o ponto principal do surgimento da guitarra é o contexto histórico e cultural em que se produziu. Acabamos de ouvir Saltarello del Predetto Ballo, uma dança do Renascimento interpretado por Paul Odette. A guitarra latina e a mourisca conviveram com o alaúde e a vihuela nos primeiros séculos da Idade Média. Esses instrumentos foram predominantes nos cenários cortesanos e utilizados por muito tempo.
Isso porque eles ofereciam maiores possibilidades para a interpretação musical. Eles eram tocados com plectro, que é uma espécie de palheta, e próximo ao século XV começaram a ser tocados com os dedos, o que permitia um maior desenvolvimento do ponteado. Escutamos Basse Danse la Roque, uma música de Pierre Ataïan, interpretado por Edouard Martin ao alaúde. Vamos falar um pouco desses 4 instrumentos. O alaúde foi introduzido na Espanha pelos árabes e tornou-se um instrumento por excelência da cultura hispano-muçulmana. Seu corpo era baulado e tinha 5 cordas de metal. Depois, no decorrer da Idade Média, passando por mãos dos cristianos, ele foi adaptado ao estilo europeu, sendo implantado cordas duplas, que com o passar dos séculos, esse número de cordas foi aumentando. O alaúde tornou-se também o instrumento preferido da aristocracia para a música de câmara, mas logo foi marginalizado pela igreja.
Acabamos de ouvir Rissecar Ottavo, uma música de Giulio Modena, interpretado por Jacob Engman, ao alaúde. A guitarra mourisca não teve tanta sorte. Seu limitado desenvolvimento técnico, com apenas 3 cordas e sua origem muçulmana, o condenaram a uma rápida desaparição no século XV. A religião, na época, condenava tudo que tivesse procedência árabe. Já a guitarra latina conseguiu salvar-se da fogueira graças à sua aparência ocidentalizada. Ela tinha 4 cordas duplas, sua caixa de ressonância foi sendo arredondada em forma de 8 e sua construção foi refinada para adquirir um aspecto de guitarra moderna, ainda que com um tamanho pequeno. Como a guitarra mourisca foi marginalizada pela igreja, a guitarra latina não necessitou mais do apelido latina, que era o que diferenciava uma da outra. Então passou a ser chamada de guitarra de 4 ordens, que é o mesmo que dizer guitarra de 4 cordas. Ouvimos Villanos, uma música de Francisco Guerral, interpretado na guitarra por Juan Carlos Rivera.
A vihuela, nos seus primeiros anos, era um instrumento pequeno. Porém, devido ao avanço da técnica instrumental, seu tamanho aumentou, sendo tocada por pléquetro e depois pelos dedos. No século XV, ela já havia adquirido uma forma muito parecida com a guitarra da época, com a diferença que contava com 6 cordas ao invés de 4. Isso proporcionava uma maior possibilidade musical. Os músicos cortesanos desenvolveram a vihuela com o objetivo de contar com um instrumento de cordas para a música polifônica, e quando o alaúde foi marginalizado pela religião, a vihuela passou a ser considerada uma guitarra culta e se converteu no instrumento de cordas preferido pelos músicos renascentistas. A guitarra de 4 cordas foi relegada ao uso popular para acompanhamento de canções e bailes. A semelhança entre guitarras e vihuelas foi muito confundida em zonas da Espanha, Portugal e nas colônias espanholas na América. A vihuela desapareceu na Espanha no século XVII, dando lugar à guitarra de 4 cordas, esta já conhecida como guitarra popular. Ouvimos Soneto, de Henriques de Valderrábano, interpretado por Alfred Fernandes na vihuela. No século XVI, a guitarra começou a progredir musicalmente depois da adição de uma quinta corda simples abaixo das 4 cordas duplas. A nova guitarra de 5 cordas despontou sobre a de 4 cordas e, ganhando êxito, virou a estrela principal nas festas e reuniões sociais do século XVI. A guitarra de 4 cordas desapareceu por completo e a guitarra de 5 cordas ficou conhecida por todos os músicos de todo o continente como guitarra espanhola. De Alonso de Mudarra, ouvimos Fantasia para desenvolver Las Manos. A interpretação na vihuela foi de Hopkinson Smith.
No período barroco, a guitarra passa a ser habitual nos círculos musicais de toda a Europa, despertando o interesse dos músicos no seu estudo e aprendizado, apesar da técnica do rasgueado ser ignorada pelos músicos cultos. Suas composições estavam condicionadas a danças e ao uso rítmico do instrumento, mas com os conhecimentos herdados da vihuela apareceram obras de maior complexidade artística e, por consequência disso, com o objetivo de responder às crescentes exigências musicais da guitarra, os compositores espanhóis e italianos adotaram o sistema de tablatura por cifra, utilizado pelos vihuelistas para a notação musical. A tablatura é um sistema de notação musical para a guitarra, onde as linhas representam as cordas do violão e os números as casas onde se deverão apertar as cordas.
Escutamos Marisa Palos, uma música de Santiago de Múrcia, interpretado por Gerardo Arriaga, que está tocando em uma réplica de uma guitarra barroca que foi construída por Carlos Gonçalves em 1985. Neste período barroco, a guitarra era considerada uma mera acompanhante das danças cortesanas pelos músicos acadêmicos, e nesse momento ainda não é aceita na música de câmara e concerto, muito menos na música religiosa. Isso fez ela ficar relegada ao papel em festas cortesanas e burguesas. De Santiago de Múrcia, escutamos Minueto 1. A interpretação foi de Gerardo Arriaga. O século XVIII foi de escasso progresso musical para a guitarra na maior parte da Europa, sendo apenas produzido transformações físicas que ajudariam a melhorar sua condição técnica, limpeza e qualidade sonora. Foram elas: o aumento do tamanho, eliminações de elementos decorativos, escalas contrastes fixos, a extensão dos trastes até a boca da guitarra, a invenção das tarraxas, a utilização de madeiras de primeira qualidade e a introdução de varas de reforço no interior da caixa de ressonância para melhor distribuição do som.
Robert Debussy, escutamos Sarabande em Sol maior. A interpretação foi de Christian Rivet. Exatamente neste período foi adicionado à guitarra uma sexta corda grave, e ocorreu a substituição das cordas duplas por cordas simples, ficando então com 6 cordas simples. Escutamos Coran de Pellegrini. A interpretação foi de Barry Mason. Já na primeira metade do século XIX, chamado de Idade do Ouro, a guitarra finalmente é aceita como instrumento de concerto nos círculos musicais mais seletos da Europa, em especial na Espanha e Itália, ganhando espaço também nos países latino-americanos e norte da América.
Ferdinando Carulli, escutamos o movimento moderato da Sonata Opus 56. A interpretação foi de Alfonso Bastiera, que está tocando em uma guitarra atual. Apesar deste progresso e reconhecimento, a guitarra sofreu um pequeno baque artístico em toda a Europa antes de alcançar a maturidade definitiva como instrumento de concerto. Apesar dos avanços no século XVIII, a guitarra ainda precisava melhorar a afinação e o volume de som. Graças então ao fundamental trabalho do guitarrista Antônio de Torres Jurado, na segunda metade do século XIX, a guitarra superou grande parte de sua limitação musical. As contribuições técnicas de Torres fizeram a guitarra dispor, nesta época, de toda a capacidade musical necessária para afrontar seu regresso no cenário artístico e consagrar-se definitivamente como instrumento de concerto. Há um outro personagem muito importante neste momento, um personagem que recuperou e ampliou as qualidades técnicas e artísticas da guitarra. É um espanhol considerado o pai da guitarra clássica contemporânea, Francisco Tárrega. Escutamos Estudo Brilhante, de Francisco Tárrega, ao violão Norbert Kraft. Tárrega enriqueceu e ampliou o limitado repertório da guitarra. Ele compôs obras e foi o primeiro a adaptar para a guitarra obras dos grandes compositores como Bach, Handel, Haydn, Mozart e Beethoven. Ele perfeccionou aos mínimos detalhes a técnica da guitarra, descobriu novos sons, efeitos e possibilidades de timbres até então desconhecidas na interpretação. Ele estabeleceu a postura ideal para o guitarrista e a forma de colocar o instrumento no corpo, sinalizando como deveriam se colocar as mãos para uma correta execução e como pulsar as cordas. Recomendações estas que foram adotadas por todos os grandes guitarristas do século XX.
A origem do nome violão. Os portugueses, na época da guitarra, possuíam um instrumento chamado viola, que é atualmente equivalente à nossa viola caipira. Esse instrumento era muito parecido com a guitarra, possuindo as mesmas formas e características, sendo apenas menor em seu tamanho. Então, quando os portugueses se depararam com a guitarra, imaginaram que seria a sua viola em tamanho maior. Logo, colocaram o nome de violão. Viola, violão. Finalmente, depois de muitos séculos de história e complicada transformação, a guitarra espanhola alcançou no século XX o reconhecimento musical que merecia, tanto em sua vertente clássica como popular. Graças ao seu caráter humano e individual e à vantagem de ser um instrumento relativamente de fácil acesso, a guitarra se transformou no instrumento mais universal do planeta, sem distinção de raças, culturas ou classe social. Espero que esta breve abordagem tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o violão. Meus agradecimentos a Jorge Cordeiro e a Beto Marfuz pelas importantes informações sobre gravação e edição. Agradeço a Newton Santana por sua voz na vinheta. Também agradeço ao amigo Juan Marcos Sanz Cassado. Juan é espanhol, vive na Espanha e tem me ajudado bastante com a troca de experiências e com algumas palavras de seu idioma. Gostaria de agradecer também à professora Cristina Tourinho pelo carinhoso incentivo. Toda esta série de programas está dedicada ao meu filho e à minha esposa. A página do programa é www.mundoviolão.hpg.com.br. O nosso e-mail, omundodoviolão@yahoo.com.br. A você um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.